TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo, agora são 5 horas em ponto e você vai acompanhar a primeira parte da reunião ordinária, que hoje temos como tema Dia Mundial do Veganismo. Acompanhe na presidência do vereador Luiz Carlos Rossini. Boa tarde, cumprimentando as pessoas que estão presentes no plenário aqui na abertura dessa reunião, primeira parte da sessão ordinária da Câmara Municipal de Campinas, que hoje foi convocada para comemorarmos o Dia Mundial do Veganismo, que, na verdade, é celebrado no dia 1º de novembro. Como foi numa sexta-feira e a sessão se dá no dia de hoje, então a sessão se refere a essa data. E para falar da importância dessa data e para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que é o veganismo, nós temos a honra de contar com a presença da Maria Cecília Ando, que é nutricionista clínica, pós-graduada em marketing e também em avaliação metabólica e nutricional do paciente onívoro ao vegetariano. É vegana e atualmente coordena o grupo local da Sociedade Vegetariana Brasileira, idealizadora do Vegan Day Campinas, um festival vegano, e cofundadora da empresa Tribus Kombucha, que vem falar para a gente um pouco desse movimento. Quero também cumprimentar a Renata, que é funcionária da casa também, que é voluntária na regional aqui da Sociedade Vegetariana Brasileira. E é importante que a gente saber que o veganismo é mais do que simplesmente não comer alimentos de origem animal, né? É um estilo de vida, na verdade, que propõe a promoção de um estilo de vida saudável, né, para que você cuide bem da sua saúde, fazendo uma alimentação adequada, e mais do que isso, em harmonia com a natureza também, é o que eles chamam de saudabilidade, é sustentabilidade, saúde e sustentabilidade. Mas, para falar sobre isso, a Mara ela vai, daqui a pouco, aprofundar. Eu quero dizer, Mara, que o prefeito Jonas Donizete mandou um ofício aqui te cumprimentando e parabenizando pela sua atuação nessa frente que é importante da nossa sociedade. Então, já quero passar a palavra para você dar as boas-vindas e já iniciar a sua fala, que é sobre o tema. Queria agradecer o convite do vereador Rossini e da Câmara de Vereadores para estar falando de um tema que é bastante importante para todos, que é a questão da redução do consumo de produtos de origem animal, principalmente por causa das suas implicações no meio ambiente, na saúde das pessoas, e também na questão da compaixão e no respeito para com os animais. Então, eu, como nutricionista, tenho uma preocupação muito grande, porque a gente acaba vendo que as pessoas se rendem ao paladar, ao prazer de comer, sem se preocupar o quanto isso pode implicar no futuro. E, às vezes, a gente pode se conter um pouco, pensando em ter uma longevidade melhor. Principalmente porque eu acho que mais importante do que envelhecer sem estar doente é envelhecer bem, né? É importante que a gente termine os nossos dias, vereador, de forma boa, que a gente tenha um padrão de vida, que a gente chegue na terceira idade conseguindo aproveitar a vida e não ficando dependente por conta dos erros e de tudo que a gente acabou deixando de lado nas nossas escolhas. E eu acho que isso é o que todos queremos, né? Poder envelhecer com saúde, com qualidade de vida e se mantendo ativo, né? E usufruir desse dom da vida que é maravilhoso. Sim, sem dúvida. Você parece ter uma apresentação, né? Tenho. Eu vou colocar alguns dados que são bastante importantes e extremamente atuais,
E a gente vai começar primeiro dando uma explicação rápida sobre o que é o veganismo e quais são as diferenças entre o veganismo e o vegetarianismo. Ok. Quero também anunciar a presença do vereador Jorge da Farmácia, que também é bastante ativo, interessado no assunto, e convidá-lo, inclusive, se ele quiser participar da mesa conosco. É uma alegria. Se quiser sentar aqui. Você vai ver daí? Tá bom. Mas obrigado pela presença. A Mara, ela vai fazer uma apresentação, uma exposição sobre o que é veganismo e também como a gente pode adquirir um estilo de vida saudável fazendo uma alimentação adequada, correta. Obrigada, vereador. Então, eu coloquei como tema aqui veganismo, uma aventura no passado e uma certeza no futuro. Por que aventura do passado? Porque a gente traz justamente durante muito tempo uma série de ideias e conceitos que foram passados para nós e que hoje estão sendo desmistificados. A primeira coisa que a gente precisa explicar é que veganismo refere-se a uma filosofia de vida, a uma forma de viver que busca excluir, isso é um conceito, tá? Esse termo é um conceito, excluir na medida do possível e do praticável todas as formas de exploração e de crueldade com os animais, seja pela alimentação, vestuários ou qualquer outra finalidade. Aí a gente acaba passando por todas as formas de alimentação que exclui os produtos de origem animal. Tá? Então, veganismo seria a exclusão de tudo, não só da alimentação. A alimentação, quando a gente fala simplesmente de excluir produtos de origem animal, a gente está falando em vegetarianismo, e a gente vai explicitar um pouquinho mais. Então, o veganismo não necessariamente é alimentação saudável. A gente tem muito vegano que é junk food, que come produtos que não são saudáveis, substituindo só a carne. Tá? Então, eles vão desde os crudívoros até aquele que come a sua coxinha de jaca, o seu cachorro-quente com substituição da salsicha, né, por produtos de base vegetal, mas todos têm como meta comum substituir a carne e trazer os vegetais para a alimentação. Esse termo foi criado em 1944, 4 anos antes disso, em 1940, começou um movimento na Inglaterra, na qual um casal optou por excluir a alimentação à base de carne por conta da convivência com os animais. Tá? E, em 1944, 4 pessoas, então o casal e 2 amigos, fundaram a organização mais antiga, que é a Vegan Society. Agora, o que é veganismo e vegetarianismo? Como eu falei anteriormente, o veganismo é a filosofia de vida, não uma escolha alimentar. Ela abrange tudo, tá? O viver. O vegetarianismo, ele é a escolha alimentar. E aí ela é bastante ampla. A gente tem termos que são conhecidos. Né? Então, tem o vegetarianismo estrito, que é aquele que tira todos os produtos de origem animal da alimentação, então, leite, derivados, carnes, ovos. Esse é estrito, ele só vai comer vegetais. O ovo lacto-vegetariano, ele tira ovo e leite da sua alimentação. O ovo vegetariano tira só o ovo, lacto-vegetariano tira leite e derivados, e aí existem outros termos, esses são termos mais atuais e que estão sendo usados, que são aqueles flexitarianos, que são as pessoas que, em alguma situação, comem produtos de origem animal, mas que, na sua grande maioria do tempo, se alimenta de vegetais. Normalmente, os flexitarianos são aquelas pessoas que estão envoltos com alguma profissão que precisa
utilizar a carne. Tá? Então, a gente acaba encontrando dentro dos flexitarianos os chefes de cozinha, os culinaristas, que, pela profissão, têm essa necessidade. E os piscitarianos, que são aqueles que acreditam ser vegetarianos, mas não são. Eles continuam sendo onívoros. Tá? Onívoro é aquele que come de tudo. Tá? Por quê? A gente faz uma brincadeira aqui. Peixe não nasce, não dá em árvore. Peixe é um animal. Então, mas criou-se esse termo para incluir aqueles que não comem carnes vermelhas, não comem carne branca, mas incluem o peixe na sua alimentação. E aí a gente fala, por que uma pessoa escolhe ser vegana? Tá? Eu posso falar que a minha escolha foi por esse motivo, pela saúde. Tá? Então, a grande maioria das pessoas acabam se tornando vegetarianas por uma escolha de saúde. Tá? E aí a gente traz algumas informações que são interessantes. Hoje, a cada 40 segundos, um brasileiro morre vítima de doenças cardiovasculares. Gente, isso é muito sério. É muita gente sendo acometida por um problema que poderia ser evitável, né, através da alimentação. Entre 2010 e 2016, a gente teve um crescimento de cerca de 60% de pessoas que foram diagnosticadas com diabetes. Nós, da área de saúde, costumamos dizer que o diabetes é a mãe de todas as doenças. Tá? Começa com a resistência à insulina e a pessoa acaba, com isso, desenvolvendo outros problemas. Mas, normalmente, a gente vê a associação do diabetes com os problemas cardiovasculares. E aí a gente tem aqui outras informações interessantes. 18% do público adulto, quase 19%, são obesos. Tá? 54% da população está acima de peso. E aí eu não preciso falar se ele é obeso mórbido ou se ele é obeso grave. Ele tem sobrepeso. E, a partir do momento que ele tem sobrepeso, a gente tem processos inflamatórios e aumento do risco de doenças. Tá? Vamos falar das crianças agora. 7,3% das crianças menores de 5 anos estão obesas por conta da alimentação, por conta dos industrializados e por conta da facilidade que virou para os pais atender os filhos com os pacotinhos. Né? A gente costuma dizer que hoje está virando luxo a gente voltar a se alimentar da forma como os nossos pais e avós se alimentavam, com alimentos frescos, com alimentos orgânicos. Mas isso que deveria ser continuamente praticado pelas pessoas. E das crianças entre 5 e 9 anos, 33% estão obesas. Normalmente, essa criança que vem com obesidade na infância, ela torna-se uma pessoa adulta com maior dificuldade de gerir o seu peso. Outro fator importante é o câncer. É a segunda causa de morte no Brasil, com 190 mil óbitos por ano. E desses, a maioria é câncer de intestino. Na verdade, ele está entre os mais ocorrentes dentre os tipos de câncer. Tá? E por quê? Processados. Por mais que a gente já tenha visto a divulgação de que a utilização de produtos processados, linguiça, salsicha, peito de peru, que divulga-se, né, ser saudável e não tem nada de saudável, eles são produtos altamente cancerígenos. Né? Eles estão na mesma escala de gravidade na ocorrência de câncer que o cigarro. E isso não é divulgado. Tá? Quando começaram as propagandas, vale a gente lembrar que quando começaram as propagandas com o intuito de informar a população que o cigarro causaria câncer, todo mundo achou que isso seria difícil de ser mudado. Como também a gente achava, na época, quando foi instituída a utilização de cinto de segurança, que isso não seria
efetivamente praticado. E a gente sabe que é uma mudança essas são mudanças que levam tempo, mas que podem acontecer e que ocorrem. Então, a gente tem a certeza que a educação e a informação é que vai fazer essa mudança nesse aspecto de saúde, no aspecto de problemas dos problemas ocorrentes na saúde populacional. Tá? E aí a gente tem as informações saindo da mídia, muitas delas extremamente sensacionalistas, algumas incorretas, mas outras levantando que, como esse no caso da super interessante, que a alimentação saudável poderia cortar os gastos com a saúde. Por quê? Se a gente tem uma alimentação saudável, a gente não precisa ter a necessidade de estar constantemente procurando o cardiologista, o endocrinologista ou todos aqueles médicos que normalmente são consultados para controle de doenças ocorrentes. Há pouco tempo, cerca de 2 semanas, eu fiquei sabendo que na França não existe nutricionista, porque a França faz um trabalho muito forte de prevenção. E se existe a prevenção, e se existe a orientação, imagine-se que você não tenha pessoas acometidas com problemas. Então, o nutricionista lá, essa profissão que está tão em alta agora no Brasil, lá não existe. E a gente devia torcer para que não acabe a profissão, que senão fica complicado, mas que o aspecto da prevenção fosse mais trabalhado aqui no Brasil. Esse é um trabalho, né, na verdade, um posicionamento da Associação Americana de Diabetes, dizendo que dietas vegetarianas são extremamente importantes na prevenção e no tratamento de doenças diversas, como problemas cardiovasculares, diabetes, entre outras doenças. Eu resolvi colocar porque muita gente ainda vem, muitos profissionais de saúde ainda vêm com a cultura de que a carne é necessária. E isso não é uma verdade. Tá? O outro ponto que leva as pessoas a adotar o veganismo é a preocupação com o planeta. Isso a gente está vivendo num grau muito grande. Aqui a gente teve algumas ocorrências que aconteceram, a escuridão do céu, né, no estado de São Paulo, por conta das queimadas na Amazônia. A gente vem sentindo na pele o aumento da temperatura, né, e uma alteração muito grande no clima. A gente não tem mais estações definidas, a gente não tem a certeza de como vai ocorrer o tempo, e isso tudo por conta das alterações climáticas, e que a gente vai ver o que isso tem a ver com o veganismo. Tá? 70% do desmatamento da Amazônia é por conta da utilização da agropecuária. E aí é uma briga que a gente compra com a bancada ruralista. Espero que não tenha ninguém aqui para ficar bravo comigo, mas isso é fato e é real. A Amazônia está sendo desmatada para cultivo de gado. E por quê? Porque o consumo de carne está extremamente alto. 90% do consumo de água acontece no setor agropecuário, seja para o cultivo de ração ou pasto. Ração aí, gente, é porque tanto produção de milho e soja, a grande maioria da produção de milho e soja é destinado para a alimentação do gado. Tá? Engana-se aquele que pensa que é diferente. Não, é utilizado para a alimentação do gado. Tá? E aqui a gente tem uma informação, talvez não esteja tão visível, mas eu vou colocar para vocês, que é uma informação bastante interessante.
Se você reduzir, se você tirar um dia da sua semana no consumo de qualquer produto de origem animal, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Se eu não comer ovos, se eu não comer carnes e se eu não tomar leite e nem comer os derivados do leite, tá? O que isso implica? Então, supondo aqui que uma pessoa consumiria 24 gramas de ovos, 311 gramas de carne, para quem não tem noção de quantidade, a gente pensa num bife médio de 120 gramas. Tá? Então, se a gente pensar aqui, quase 150, 155 gramas de carne em cada refeição, e mais 430 ml de leite, que seria café da manhã, um lanche, alguma coisa assim. Então, se a pessoa deixar de se alimentar, de ingerir isso por dia, o que a gente vai estar economizando? Bem, 24 metros quadrados de terra são poupadas. Esse espaço, tá, é o espaço equivalente para o cultivo de 7 quilos de grãos. E, como eu falei, pode ser soja ou milho. Tá? Então, eles deixam de ser usados para produção de ração para alimentar aqueles animais que você estaria consumindo em um único dia de ingesta de carne e derivados. Tá? Esse único dia de ingesta de alimentos de origem animal consomem 3.400 litros de água. Vocês podiam imaginar isso? Tá? Que um dia só de consumo de carne, leites e derivados, a gente usaria tanta água, mas usa. A gente precisa de muita água para a produção de carne. Tá? E aí, essa água é para a produção dos grãos, para a alimentação do gado, para a hidratação do gado, para a produção do pasto, para a produção da carne, e isso equivale a cerca de quase um mês. Um mês, gente, são 26 banhos, tá? Pensando em um banho ao dia, tá? De 15 minutos. Se a gente pensar que nessa época de verão, que a gente costuma ter, né, um pedido de redução no consumo, no tempo de banho, a gente observa aqui o quanto isso impacta. Tá? E, em relação à emissão de gás carbônico, a gente tem 14 quilos de gás carbônico que deixam de ser emitidos com um único dia que você leva uma alimentação vegetariana estrita, sem nada de origem animal. Então, é muita coisa, é muito importante, por isso que está impactando tanto o planeta. E aí eu te pergunto, é difícil ficar um dia sem carne? É difícil ficar um dia sem leite, sem queijo, com tanta opção que a gente tem? E a gente vai mostrar mais para frente. O brasileiro come muito mais proteína animal do que é preconizado. Vai muito além do que as recomendações nutricionais. Tá? Esse consumo de proteínas de origem animal, ele é tão exacerbado que, de 2000 para cá, a gente teve um aumento de 50%. Gente, é 50%, é metade, tá? No consumo de frangos por pessoa por ano. Então, por ano, em 2000, consumia-se 30 quilos e passou a 45 quilos de frango. É muita, é uma quantidade absurda. Se a gente falar em ovos, consumo de ovos, com aquela ideia de come ovo, precisa de proteína, né? A gente teve um aumento de 100%. Gente, a gente passou de mais de 100%, né? A gente passou de consumo de 90 unidades de ovos por pessoa por ano para 200 unidades. Então, a gente vai só acumulando. E, quando a gente fala de produtos lácteos, todos os seus derivados, a gente teve também um aumento de mais de 50%. Tá? E o que a gente teria
em substituição a esses produtos. Tá? Aqui a gente está falando do feijão. Por quê? As pessoas deixaram de comer feijão com arroz, que é uma combinação perfeita em termos nutricionais. Ele te fornece todos os aminoácidos essenciais que você precisa, e passaram a comer arroz e carne. Né? E aí a gente vai tendo todos os problemas que vêm com esse consumo. O feijão comum, tá? E aí eu vou quantificar para vocês, pode ser qualquer feijão, a gente tem uma gama de feijões enormes à disposição. Pode ser feijão, pode ser ervilha, lentilha, grão de bico, feijão verde, feijão fradinho, feijão carioca, feijão preto. Com os feijões ou com as leguminosas, a gente consegue fazer várias preparações. E o quanto é o equivalente? Um bife equivale a uma concha de grãos de feijão, ou 7 colheres de grãos de feijão cozido. Isso não é um absurdo, tá? Isso é o possível, porque tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, se o brasileiro voltasse o que ele fazia anteriormente, ele teria uma vida muito mais saudável, a gente teria um planeta muito mais agradável e sem as preocupações que nós estamos tendo. Então, o feijão ele fortalece significativa a cultura alimentar e a segurança nutricional. Ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, é muito mais barato comprar feijão. Feijão é um produto acessível, e por mais que as pessoas falem, não é caro comprar leguminosa, vamos dar uma olhadinha, vamos ver quanto custa 1 quilo de carne, né? E aí a gente tem, por que está crescendo o número de vegetarianos no Brasil? E aqui eu estou falando em pessoas que deixam de se alimentar de carne. Tá? Na última pesquisa de 2018, quando comparada à mesma pesquisa que foi feita pelo IBOP de 2012, a gente teve 14% das pessoas se declarando vegetarianas. E aí a gente tem toda aquela gama que a gente falou, pode ser aquele que retira todos os produtos de origem animal, ou aquele que ainda consome leite ou consome ovos. Tá? Mas tem uma outra informação muito importante. Dessa população, a gente também, nessa pesquisa, a gente também teve a informação de que 55% das pessoas disseram que consumiriam produtos veganos se tivesse essa informação na embalagem. Tá? Então, se tiver informação, uma boa parte da população diz que vai se alimentar reduzindo os produtos de origem animal. Então, a gente teve um crescimento de 75% de população vegetariana nesse período de 2012 a 2018 nas regiões metropolitanas. Aqui, a gente tem o resultado da pesquisa que é feita no Google pelo termo vegano. Então, a gente também vê um crescimento muito significativo de 2012 até 2018. Tá? E por que está acontecendo? Aqui a gente tem uma série de celebridades que contribuem com a informação, contribuem como modelo de vida saudável. E eu aproveitei para colocar aqui e desmistificar todo aquele que acha que, se deixar de comer carne, vai ficar fraquinho. Tá? A gente tem Arnold Schwarzenegger, que acabou, inclusive, de fazer um filme, para quem tiver curiosidade, está no Netflix, A Dieta dos Gladiadores. É excelente, extremamente atual, acabou de sair. E aí ele desmistifica e ele desmente tudo aquilo que foi colocado para ele que era necessário comer carne. Tá? A gente tem Lewis Hamilton, que acabou de ser campeão. Mais uma vez, né? E que sentiu e que já referenciou que teve mais disposição a partir do momento que deixou de consumir produtos de origem animal. E isso tem explicação científica, viu, gente? A alimentação à base de produtos de origem animal causa processos inflamatórios generalizados.
tá? E isso acaba levando a maior cansaço, obstrução, como a gente já falou, obstrução de artérias, resistência à insulina, e aí vai num pacote muito grande que, infelizmente, leva a problemas hepáticos, entre outros fatores. A gente tem aqui o nosso embaixador da campanha Segunda Sem Carne, que é a família ali, o Paul McCartney e sua família. Xuxa, que há pouco tempo, e vem se manifestando e se mostrando bastante ativista quanto à proteção animal. Luísa Mel, as duas irmãs Williams, Sônia Abrão, Yasmin Brunet, e esse rapaz aqui no canto, Emiliano Dávila, que é um humorista, faz muito sucesso num programa no canal fechado. Mas todos eles, eu acabei colocando pessoas bastante diferentes, em áreas diferentes, para mostrar que essas pessoas aderiram por conta, algumas por conta do questionamento de por que comiam, por que se alimentavam de uma coisa que sabia que fazia mal, por que se alimentavam de um ser, no entanto, tinham outros animais de estimação na sua convivência, e estão aí trazendo o exemplo de uma vida melhor. E aqui a gente tem alguns dados, tá? O crescimento do mercado vegano. A gente tem esse crescimento por conta de situações de saúde, intolerância à lactose, que acaba atingindo 70% dos adultos, e aí as empresas vão louca por esse tipo de fatia. A expansão vegana também acaba acontecendo por conta justamente da compaixão pelos animais, e aí é uma publicação espanhola e que a gente acabou colocando para mostrar que isso acontece lá e acontece aqui também. Tá? E qual que é a percepção do veganismo para alguém que não é vegano? Ou vegetarianismo estrito? Primeiro é essa aqui. Ai, comida vegana, né? É essa cara, né? A repulsa. Porque a gente tem um preconceito, a gente tem alguma coisa estabelecida de que é ruim. E a gente tem aqueles que não conhecem, mas têm curiosidade. Aí eu posso dar para vocês uma percepção ou um relato muito interessante, e o vereador Rossini conseguiu acompanhar esse ano. Nós, a Sociedade Vegetariana Brasileira, organizamos o ano passado o primeiro Vegan Day, que é o festival vegano. Nós tivemos 3.500 pessoas, e a grande maioria não vegana, lógico, os veganos estão em minoria. Mas muita gente curiosa para descobrir o que tem de gostoso. E a gente teve uma preocupação de trazer produtos diferentes e expositores com produtos que não se repetiam. Para nossa surpresa, o público cresceu. Esse ano nós tivemos 4.000 pessoas. Gente, é um dia, é um pouquinho mais que um período. Foram, se eu não me engano, 7 horas de feira, de festival vegano. Mostra a curiosidade das pessoas por descobrir se existe coisa gostosa. E existe muita, muita coisa gostosa. Coisa gostosa saudável, coisa gostosa não saudável. Tá? Um mercado que vem crescendo muito é o de substituto de carnes, que a gente chama de carnes de segunda geração, carnes vegetais de segunda geração. São aqueles que imitam a carne, os produtos de origem animal, em sabor, em textura, e que vem ganhando cada vez mais mercado. Para a informação de vocês, esse produto, tá, ele já representa 40% do segmento de hambúrgueres vendido na rede Pão de Açúcar. É impressionante, né? Mas eles são gostosos, eles realmente lembram uma carne, e se a gente fizer um hambúrguer com um hambúrguer de origem vegetal e der para qualquer pessoa sem dizer o que é, ele não vai descobrir. É bastante interessante. E aí a gente tem grandes personalidades envoltas no investimento dessas empresas. A gente tem o Bill Gates, da Microsoft,
E esse segundo, Eric, é o antigo CEO do grupo do qual faz parte o Google. Tá? O Eric Schmidt, ele fundou um centro de pesquisa que trabalha com a procura de formas sustentáveis para melhorar os recursos de utilização que implicam na manutenção do planeta, no consumo de água, energia e alimentação também. Isso é um dado feito por uma pesquisa que trabalha com essa Lux Research, é uma empresa que trabalha com startups de pesquisa e de inovação, startups de inovação. E eles dizem que em 2054 a gente vai ter 1/3 da proteína consumida no mundo de origem vegetal. Para nossa surpresa, para quem não sabe, o grupo Friboi está com pesquisa, está com produto trabalhando com um produto com carne de origem vegetal. Né? A gente torce, tem muitos veganos que são contra, porque acham que, eu costumo dizer que são aqui os veganos chiitas, que são aqueles que não querem a pesquisa de empresas não veganas procurando substitutos para produtos de origem animal. Eu penso diferente. Eu acho que a gente tem que ter muitas empresas à disposição para a gente reduzir custo e trazer maior oferta. Né? E aí, consequentemente, menor consumo de carne pela população. Tá? E as fronteiras do veganismo, elas não têm limites. Tá? Porque hoje as pessoas procuram na área de estética, então a gente tem cosméticos veganos, e aí é muito importante, porque a gente tem cosméticos veganos, e aí a gente tem menor implicação também de danos ao planeta. Né? Então, cosméticos veganos ganhando popularidade, respeito, principalmente ao meio ambiente e aos animais. Tá? Aqui também há mais uma colocação, uma outra publicação feita a respeito de produção de cosméticos veganos, é só uma situação, só para mostrar que a mídia está colocando e trazendo sempre informação a respeito do crescimento desse mercado e do consumo consciente da população. Hoje está na moda, né, falar que é sustentável, está na moda falar que é vegano, está na moda falar que é sustentável, e isso está crescendo. Para a gente é bastante importante, bastante interessante. Isso foi na Vogue, né, então era uma crítica à utilização de produtos de origem animal. E por que disso tudo, gente? Porque a gente está trazendo informação. Essas são 3 publicações da Sociedade Vegetariana Brasileira, todas elas trazendo informações atualizadas e científicas, o Comendo o Planeta, a Ética e Vegetarianismo e Alimentação Vegetariana, para informar a população. São materiais que estão disponíveis para download gratuitamente para aqueles que se interessarem. svb.org.br. A gente tem esse material à disposição, trazendo o quanto o impacto na utilização de produtos de origem animal vai trazer para o planeta, para cada pessoa individualmente, e por que a gente diz que existe ética quando a gente não tem consumo de produtos de origem animal. Tá? Aqui é um mínimo exemplo de produtos de origem vegetal, produtos produzidos da indústria, prontos para você ir lá e comprar nos mais diversos setores, que estão disponíveis para aquele que quer substituir. Então, tem salsicha, tem leite condensado, tem calabresa, toda coisa, né, não muito saudável, para mim que sou nutricionista, mas que está lá, eu quero substituir, está lá. Né? Não pode falar que não. Tem iogurte, tem requeijão, tem tudo. Então, você pode escolher entre o bom e o ruim. Né? Aí fica a teu critério. Tá? E a força do veganismo e vegetarianismo e a facilitação para aquele que não entende acaba sendo o apoio da Sociedade Vegetariana. Ela certifica produtos para facilitar a população. Então, quando você vê esse selinho, esse certificado SVB, você saiba que não tem nada de origem animal. A gente já tem
mais de 1.000 produtos certificados de mais de 100 empresas. É um critério bastante rígido para a gente certificar. E quando que essa moda acaba? Será que acaba? Quando a gente tiver tudo isso aí, peixe, porco, gado, ovos à disposição deles e não nossa, né? Então, para que os animais estejam livres. E, finalizando, a gente já está no fim disso tudo, eu só não falei do terceiro ponto de base do veganismo, pelas pessoas, né? Pela saúde das pessoas, pelo planeta. E se eu conseguir chegar nas pessoas pela saúde ou pela preocupação com o planeta, eu chego no meu objetivo, que é tornar os animais livres. E aí eu chego no veganismo pelos animais. Tá? A Sociedade Vegetariana trabalha sempre buscando abordar a alimentação vegetariana, qualquer uma delas, como uma caminhada para você eliminar ou reduzir, de fato, o consumo de produtos de origem animal. Obrigada, que a gente possa ter um planeta abraçado pelo veganismo. Nós é que agradecemos, Mara, pela explanação, brilhante explanação. E quando você citou do Vegan Day, que foi realizado aqui na cidade de Campinas, eu estive lá acompanhando, fiquei realmente impressionado pelo número de pessoas que são adeptas ao movimento vegano e, mais do que isso, pela infinidade de produtos, seja alimentícios ou estética, de roupa, de vestuário, que já incorporaram os princípios do veganismo. Por isso que eu falei, mais do que simplesmente a preocupação com a alimentação, o veganismo, como foi exposto aqui pela Mara, é um estilo de vida, né, que busca desenvolver a saúde, né, viver com saúde, com qualidade de vida, respeitar o planeta, que é importante também para a nossa qualidade de vida, e na ponta também respeito aos animais. Eu não sei se o vereador Jorge da Farmácia quer fazer alguma observação, ainda temos 2 minutinhos aqui antes de encerrar, mas o vereador Jorge da Farmácia também é bastante interessado no tema e acompanhou atentamente aqui a exposição da Mara. Ok, obrigado aí, o vereador Rossini, Mara. Realmente são temas que a gente precisa de ouvir, de acreditar que realmente dá certo. E, Mara, coincidentemente, eu estava comentando esses dias com o vereador Rossini, o Hospital do Amor, eles estão focando, um projeto que chama Gênesis, e o foco dele é justamente, como você comentou sobre o câncer, que me chamou muito a atenção, pena que o nosso tempo é muito, muito curto, mas só vou comentar que o Hospital do Amor está com um projeto, chama Projeto Gênesis, aonde que eles fazem um trabalho com as crianças, que cerca de 80% dos casos que a gente tem de câncer hoje poderia ser evitados com meios externos. E aí é onde que entra justamente a alimentação. Mas o que eu gostaria também de falar a você, Mário, parabenizar pelo trabalho, parabenizar o Rossini, e que nós possamos aí cada vez mais divulgar esse trabalho que você faz, que para mim realmente foi de muita precisão, que eu não sabia desses produtos que tem hoje. Obrigado aí, parabéns. Obrigada. Mara, estamos tendo que finalizar. Se você quiser, para as considerações finais. Bem, eu novamente agradeço ao vereador Rossini, ao vereador Jorge, que já conversamos, uma outra oportunidade, a todos vocês. A Sociedade Vegetariana Brasileira tem um grupo em Campinas que está trabalhando intensamente para levar informação. Tá? Então, a todos que se interessarem, a gente deixa à disposição os canais de acesso, SVB Campinas, nas redes sociais, ou Sociedade Vegetariana Brasileira, também nas redes sociais. Tem muito material à disposição, tem vídeos, e temos nós aqui para poder
orientá-los e ajudá-los nessa caminhada, porque é uma caminhada e ninguém tem que ser julgado por sua escolha. As pessoas devem ser orientadas e auxiliadas. É uma caminhada, é um processo. Não se desespere e não desista. Muito obrigada. Obrigado. Então, estamos encerrando essa primeira parte da sessão ordinária da Câmara de hoje, que foi marcada para celebrar o Dia Mundial do Veganismo, que é comemorado sempre no dia 1º de novembro. E tivemos uma brilhante exposição da Mara Ando, que é coordenadora da Sociedade Vegetariana Brasileira em Campinas. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho e continue divulgando o veganismo, que certamente promove saúde, promove qualidade de vida e respeito aos animais e à natureza. Então, está encerrada a primeira parte da sessão. Muito obrigado. E você acompanhou, então, a primeira parte da reunião ordinária. Logo mais, às 18 horas, você vai acompanhar ao vivo a 68ª RO. Fique com a gente. TV Câmara, Campinas.